Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Parte 4. Edificados para a eternidade. Uma caminhada digna. Neste capítulo, damos início ao nosso estudo sobre, provavelmente, os capítulos mais práticos e concisos dos textos bíblicos. Isso por revelarem o chamado do alto, o propósito da igreja e como chegarmos lá. Efésios 4. Antes de continuar o estudo deste capítulo notável e revolucionário, seria bom rever como Paulo estabeleceu o fundamento do que escreveu em Efésios. Existe um padrão nas cartas de Paulo e ele também é seguido aqui. Comumente, a primeira parte é uma saudação, e depois um lembrete acerca de algum dos princípios gerais da fé. Depois, ele declara ousadamente o propósito principal da carta, de modo conciso e poderoso. Paulo não desperdiça palavras. Termina com incentivo aos santos para despertarem e terminarem a obra que foram chamados a fazer. Este capítulo contém o âmago da sua mensagem aos Efésios. Expressa com ousadia e clareza características. Em relação ao propósito da Igreja na Terra, este capítulo é provavelmente o mais importante da Bíblia. Começaremos nosso estudo com os versículos de 1 a 3. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso, pouco tempo antes da sua execução. É notável que ele não se considere um prisioneiro dos romanos, mas prisioneiro do Senhor. Os que vivem pela fé sabem que nada pode acontecer-lhes sem a permissão pelas razões do Senhor. Viver por esta fé é o único jeito de sermos capazes de caminhar de maneira digna do nosso chamado. Os que andam em fé são sempre livres, mesmo estando na prisão mais forte. Paulo não temia a morte, porque morria diariamente. Ele já estava morto para este mundo. Então não havia nada que o mundo pudesse lhe fazer para roubar a sua verdadeira vida. Os que andam desta maneira, na fé verdadeira em Deus, serão as pessoas mais livres, ousadas, decididas, alegres, humildes e graciosas da terra. Com sua concordância, Paulo sentia-se mais à vontade no espírito e com o Senhor do que no corpo. Então, levar em seu corpo nada significava para ele. Quando for a hora de partir, temos de estar desta forma, prontos. O modo de Paulo animar os efésios a viver de maneira digna do Senhor foi dizer que deveriam ser humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Os cristãos devem amar de modo digno e nobre, que exceda o de qualquer realeza na terra. Com sua concordância, Paulo sentia-se mais à vontade no espírito e com o Senhor do que no corpo. Então, levar em seu corpo nada significava para ele. Quando for a hora de partir, temos de estar desta forma, prontos. O modo de Paulo animar os efésios a viver de maneira digna do Senhor foi dizer que deveriam ser humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Os cristãos devem andar de modo digno e nobre, que exceda o de qualquer realeza na terra. Somos filhos do Rei dos Reis. Se você alguma vez enxergar alguém com um espírito verdadeiramente nobre, sempre encontrará essas qualidades. Aqueles que sabem quem são e que estão fazendo a vontade de Deus, terão a força e a ousadia que os tornam humildes, dóceis, pacientes, capazes de suportar uns aos outros com amor. Você já viu impaciência em um espírito nobre? Depois,
Paulo encarrega seus eleitores a se esforçarem para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É algo que exige muita diligência, porque o ataque principal do diabo contra a igreja tem a intenção de causar divisões. Há tempos em que uma igreja necessita dividir-se por razões estratégicas, tais como o envio para áreas novas, mas essa espécie sempre será feita com visão e propósito, pelo vínculo da paz. Portanto, devemos ver outras divisões como obra do diabo. Por esta razão, Paulo escreveu em Romanos 16:17: Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Os que causam divisões na igreja podem insistir enfaticamente que são enviados pelo Senhor, e até mesmo podem acreditar nisto, mas são mensageiros do diabo que devem ser detectados e marcados como tal, para evitarmos o prejuízo que eles foram enviados para causar. O diabo parece entender melhor que a maioria dos cristãos que a unidade traz uma multiplicação de autoridade. Como nos é dito em Deuteronômio 32:30, um só homem pode perseguir 1000, mas 2 põem em fuga 10.000. O Senhor disse em Mateus 18:19, Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A palavra traduzida como concordarem aqui significa mais do que um consenso intelectual conjunto sobre um tema. Revela o tremendo potencial do poder da unidade. Se compreendermos isso, como poderemos não ser mais aplicados à preservação da unidade do Espírito? Em Gênesis 11:6, temos uma declaração notável do Senhor. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. A unidade libera uma força além da que a maioria dos cristãos entende. Se isso foi falado com relação aos que estavam tentando construir a Torre de Babel, muito mais verdade é para com aqueles que se têm santificado e estão fazendo a vontade do Senhor. Antes de fazer alguma grande obra, o Senhor procura pessoas em unidade, por meio das quais Ele opera. Vemos isso no livro de Atos e por toda a história. As pessoas não precisam ser muitas se estiverem em unidade. Francis Frangipane gosta de dizer: No Senhor, 4 dessa espécie vencem uma casa cheia. Sem dúvida, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor sempre promoverão a unidade e lutarão contra a divisão. Na noite anterior à sua crucificação, em uma das principais orações da Bíblia que revelam o coração de Deus, o Senhor orou repetidamente pela unidade do seu povo. Veja João 17. Os que têm seu coração terão a mesma devoção. A unidade é crucial para nos levantarmos, a fim de cumprirmos em Cristo nosso chamado do alto.